sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Tudo é uma questão de fé. João, capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos. Também o versículo 11 e o versículo 12 para iniciarmos. Na medida que encontrar, pastor Marcos Martins, vai estar passando a leitura, né? E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Deus, Ele deu testemunho, é verdade, que a vida eterna, a vida que Deus nos oferece, Ele ofereceu-nos a vida. Essa vida está no seu Santo Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Olha o que está escrito. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aleluia. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Você está aqui, você creu em Deus, você se achegou a Deus, você foi batizado, limpo pelas águas do batismo, regenerado pela palavra. Hoje você está vivo, viva espiritualmente. Você pode agradecer a Deus por isso. É um privilégio. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, também está escrito que Jesus veio para os seus, para Israel, mas os seus não recebeu. Mas todo aquele que recebe, aleluia, recebe também de Deus o poder para se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. O poder que Deus nos dá, o poder que Deus está nos concedendo, nos dando, é o conhecimento da verdade, para que a gente possa escolher estar com Deus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Meus amados, isso é uma coisa gloriosa. Ter Deus. Nem todas as pessoas têm Deus. Olha, João diz: quem tem um filho tem a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus. Mas olha só, abra a sua Bíblia e veja Efésios capítulo 2, do versículo 12. Pastor Martins. Glória a Deus. Obrigado, vamos fazer um paralelo para que você Obrigado. possa entender o que Deus fez em nossas vidas. Aleluia. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Meus amados, houve um tempo que nós estávamos sem Deus, separados do povo de Deus. Não fazemos parte do povo de Deus. Não fazemos parte da herança de Deus. Houve esse tempo. Mas, quando você foi chamado por Deus, creu em Jesus, se batizou, tem lutado para se manter puro, você passou da morte para a vida. Aleluia. Meu Deus. Glórias a ti, meu Deus. Nós, igreja, temos que ser grato a Deus. Jesus, Ele é o Salvador. Quem tem Jesus tem a vida. Eu vou ler, depois a gente medita. Tá? Nós vamos escutar a leitura. Você vai acompanhar na sua Bíblia. Amém? Abra também em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Olha só.
Hebreus capítulo 5, versículo 9. E, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo, sendo aperfeiçoado, isso é, ele viveu como nós, a nossa humanidade, sem pecado, agradando a Deus em tudo. Ele mesmo testifica: o Pai sempre me ouve, porque eu sempre atendo às suas vontades, obedeço à sua vontade. Não existe segredo. Nós às vezes oramos e achamos que Deus demora, mas olha o ensinamento de Cristo: o Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço a vontade dele. Jesus, ele foi consumado. Ele é o autor da eterna salvação. Suportou tudo. Então, nele está a vida eterna. Ele é o autor da eterna salvação. E ele também é o autor da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha só o que está escrito. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Primeiro versículo está escrito que, a primeira leitura que fizemos, que a vida que Deus nos oferece, o Pai, está em Jesus. E quem tem Jesus tem a vida eterna. Aleluia! Romanos capítulo 8. Aqueles que estão em Jesus, nenhuma condenação há. Estamos salvos, graças a Deus. Em Efésios 2, a lembrança: quando estávamos no mundo, não tínhamos Deus não. Como aqueles que estão no mundo até hoje, também não tem Deus. Não tem. Está sem esperança. Perecendo no mundo, perdição eterna, no inferno. Mas para quem está em Cristo, salvação eterna. Quero que vocês se lembrem disso, para que vocês nunca venham esmorecer nessa vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Ele é o autor e consumador da eterna salvação. Para quem? Para aqueles que agem como ele agiu, obedecendo o Pai. Para todos que lhe obedecem, também há a vida eterna. A gente fizemos nesse momento, ouvimos a leitura de Hebreus 12, 2, mas Hebreus 12, 1 diz: nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, e o pecado nos odeia, mas devemos olhar para Jesus, que é o autor da nossa fé, que pela esperança que havia, ele suportou todas as coisas, e hoje ele está à direita do Pai. Aleluia! Então, essa verdade, ela não pode ser uma simples verdade. Ela tem que ser uma verdade que arda em nossos corações e que nos leve a obedecer a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Olha mais o que Jesus fez. João capítulo 5. Olha João capítulo 5, versículo 24. Olha o que está escrito. Olha a verdade de Deus. Aleluia! João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim, crê na minha palavra, o que aconteceu? Passou da morte para a vida. Não vai entrar em condenação. Então somos um povo que deveria estar em todo o tempo dando testemunho de Deus, grato a Deus, louvando a Deus, nos gloriando em Deus, testificando de Deus, levando essa esperança a outros. Devemos ter fogo no nosso coração.
O fogo não pode se apagar. O fogo deve queimar, arder continuamente. Mas tudo isso é uma verdade. Mas a pergunta é: cremos? Cremos na verdade de Deus? Cremos na obra que Jesus realizou? Nos dispomos a fazer a obra de Deus? Cremos na palavra que Ele diz que em tudo que tocar abençoado será? Estamos crendo? Estamos crendo na palavra dele que diz que aquele que crê verás a glória de Deus? Estamos crendo? Cremos a ponto de temer e tremer diante dele? Cremos a ponto de rejeitar tudo que o mundo nos oferece? Porque temos em nosso coração que o nosso bom tesouro, o único tesouro, é Jesus? Buscamos compreender o que significa ser de Jesus, estar em Jesus? Amamos e tememos a palavra de Deus? Porque, na verdade, quando o escritor aos Hebreus diz, olha, que deveríamos ser mestres, por conta do tempo que já temos congregando, lendo a Bíblia, deveríamos ser mestres, mas ainda não somos, e devemos começar tudo de novo. Deveríamos estar preparados para ver, ouvir, participar de coisas profundas, mas ainda ele diz, mas se faz necessário começar de novo, com leitinho, como se fôssemos crianças. A verdade é que a igreja deveria estar cheia do Espírito Santo de Deus, manifestando nesse mundo um poder glorioso da parte do Senhor. Mas as nossas escolhas, como disse o profeta em Eclesiastes 2, as raposinhas vão minando as nossas forças, a nossa fé, de maneira que o que Jesus falou para o centurião, podemos falar hoje também. Tem pessoas que não são crentes, que servem uma madeira, um pedaço de madeira, de pedra, que quando você ouve essa pessoa falar, parece que ela não tem problema nenhum, ela crê naquilo. Mas os que creem num Deus verdadeiro, às vezes, cabisbaixo, não tem força de adorar a Deus, de louvar, não tem vontade. Não tem vontade de ler a Bíblia, cansado. A abertura de hoje. Os jovens correm, cansam, os mancebos correm, cansam. Mas aqueles que creem no Senhor serão suas forças. Quem quer em Deus. O apóstolo Paulo, Oséias. Olha a flor dos homens. Olha o inferno onde está a tua vitória. Quero saber. Morte. Cadê o teu aguilhão, morte? Glória a Deus. Aleluia. Inferno. Cadê a tua força? Cadê o teu aguilhão? Cadê a tua vitória? Paulo, tomado pelo Espírito Santo, falou isso à igreja. Oséias falou isso a Israel. Cadê, inferno, a tua vitória? Doença, cadê a tua vitória? Enfermidade, cadê a tua vitória? Mal, cadê a tua vitória? Meu irmão, toda e qualquer vitória só se encontra em uma pessoa: Jesus. Jesus. Pai de Deus diz: despreza o mal. Apega-te bem, despreza o mal. Como cercar o rei, Jerusalém, Sinaqueribe, aquela turma toda, a palavra de Deus foi: despreza em sombra do inimigo. Hoje tem pregadores dizendo:
respeito às religiões. O quê? Respeito a pedra, tal, a madeira, o plástico, o ouro, a prata. Pregadores, profetas, pastores. Vamos respeitar as outras religiões. Oi? Foi assim que Elias fez no Monte Carmelo? Foi? Respeitou? O que está escrito lá? Eles zombavam dizendo o quê? Clama mais alto. Talvez o teu Deus está viajando. Não consegue te ouvir, está dormindo. Precisa ser acordado. E eles clamavam, e se martirizavam, e se cortavam. Mas não teve resposta. Porque Baal nunca foi, não é e nunca será Deus. Porque só há um Senhor. Mas quando ele clama no nome de Jesus, o que acontece? Cai fogo do céu. E o povo viu que a comunhão com Deus, o ser de Deus, é diferente de todo mundo. Quem é que pode fazer chover fogo? Só o Senhor. Quem é que pode regar a terra? Só o Senhor. Quem é que pode dar graça? Só o Senhor. E a porta quem abre? Ninguém fecha. Então, não tem que respeitar madeira, não. Não tem que respeitar a falsa religião, não. Uma religião que guia as pessoas para o inferno. Você vai respeitar o quê? Deuteronômio 13. Não tem esse profeta que profetiza mentira, não. Despreza e zomba do inimigo. Ele vai atirar uma flecha nessa cidade. Vou colocar um anzol no nariz dele, ele vai voltar puxado pelo nariz. Glória a Deus. Aleluia. Tem até um louvor, né, da Lagoinha que diz, né? Despreza e zomba do inimigo enquanto ele não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Por ele usou o seu nariz e o freio na sua boca. Para ele voltar por onde veio e contra ti nenhuma flecha atirar. Seu Deus que dá a vitória, me buscaste, eu te dou. Irmão, você está na presença de Deus que te dá vitória. Porque é o Deus que te dá vitória, igreja. Porque o Deus é contigo, igreja. Glorifique esse Deus. Não tem graça com ele, não. Não tem. Obrigado, Senhor. Consciência. Estamos rodando por um grande mundo testemunha. E o pecado nos odeia de perto. Mas nós não vamos olhar para isso, não. Nós vamos com os olhos em Jesus. É o plano do nosso Criador. E a eterna salvação da fé. Glória a Deus.